Oi, pessoal, boa noite. Eu estou aqui para falar sobre o uso de cartas associativas com pacientes de psicoterapia e com clientes num método que eu desenvolvi, que é de terapia breve em 2 atendimentos. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um atendimento pontual, em que a pessoa traz uma queixa e com o uso das imagens, das cartas, dos baralhos e com histórias que essa pessoa vai me contar a respeito de cada uma das imagens, a gente então consegue entender a queixa, a questão que a pessoa traz e de alguma forma esclarecer e possibilitar para esse cliente entender essa questão de uma nova forma, elaborar e fazer novas escolhas e tomar novas decisões. Para começar, para quem não conhece as cartas associativas, na verdade são cartas pintadas por artistas plásticos do mundo todo que se organizaram em baralhos. O primeiro baralho de que se tem notícia foi desenvolvido por um artista plástico chamado Eli Rahman, que morava no Canadá na época, isso anos 70, e ele era professor de História da Arte em uma universidade, e o interesse do Eli Rahman era, na verdade, levar a arte para as pessoas comuns, pessoas que não tinham galerias de arte. Então, era no sentido de popularizar a arte, e reuniu isso num baralho que chamamos de O, o nome dele é O, e que tem aí imagens várias, e tem também uma parte que são de palavras, então existe também a possibilidade de compor imagens com as palavras no baralho O. A partir daí, outras pessoas se interessaram e o primeiro deles, a primeira pessoa que se interessou foi um psicoterapeuta que ainda é vivo e faz palestras e workshops sobre esses baralhos. Ele é um alemão chamado Moritz Eckertmeier e que levou esse baralho O do Eli Rahman para a Alemanha, eles se conheceram, enfim, e o Eli Rahman então o autorizou a publicar na Alemanha e usar em processos de psicoterapia. Então foi aí que tudo começou, e outros terapeutas vieram, se interessaram, outros artistas desenharam outros baralhos, então hoje nós temos aí uma série de baralhos espalhados, pintados e que são usados tanto em psicoterapia como em educação, em jogos com criança, em terapia de casal, enfim, existe aí uma série de uso, de modalidades de uso para essas cartas. O mais simples, a maneira mais simples de se utilizar é simplesmente você ter uma questão que você queira trabalhar e escolher algumas cartas ao acaso, de um monte. Então, vamos supor, eu estou misturando aqui 3 baralhos diferentes, olha aqui, a gente tem o Habitat, a gente tem o Tandu, que é um baralho bom para trabalhar casais, parcerias, e a gente tem uma carta do O. Então, vamos supor que eu tenha uma questão que eu queira trabalhar, que é minha, então algo que eu vou fazer comigo mesma. E aí eu tiro essas 3 cartas e tento entender de que forma essas imagens podem estar relacionadas com a minha questão, né? Eu posso também usar a parte do baralho do O que tem palavras e usar uma palavra e uma imagem, também tentando fazer essa conexão disso com a questão da minha vida que eu estou querendo abordar, que eu estou querendo compreender melhor, elaborar, etc. Né? É claro que isso exige um certo desprendimento, né? uma certa habilidade e até um envolvimento mesmo num processo de autoanálise. Então, não é tão simples assim. Você tem que querer, tem que acreditar naquilo e de fato mergulhar para você poder se entender por meio dessas imagens, né? Mas acho que eu vou mostrar algumas imagens só para vocês terem uma ideia da multiplicidade, da variedade, né? Espero que tá dando para enxergar.
Então, são situações do cotidiano, são situações... algumas imagens são dúbias, ambíguas, passam uma mensagem não muito clara, isso é proposital, porque aí o que vai acontecer? O sujeito vai projetar nessas imagens aquilo que ele quiser, e aquilo que é o inconsciente que está se manifestando naquele momento, né? Então, evidentemente que quanto menos consciente for, quanto menos estruturado for a carta, a imagem, o próprio encontro com o terapeuta, mais a pessoa vai trazer material inconsciente, né? Então, se eu trago uma coisa muito identificada com a minha vida atual e já consigo ver aqui é minha irmã, aqui é minha mãe, é porque existe uma defesa consciente maior, uma defesa egóica, e que eu não estou entrando tanto em contato com o inconsciente quanto eu poderia. Mas aí a gente também respeita e a pessoa traz esses conteúdos e isso também nos ajuda a ajudar o cliente a entender melhor a sua questão e o seu momento, né? Aí, falando de uma sessão e de um atendimento em que a gente tem um terapeuta que atende uma outra pessoa e que então vai ajudar essa outra pessoa a fazer essa leitura do que está nas imagens, mas sempre respeitando o significado que o cliente dá, né? O significado é o cliente que dá. E ele que vai, então, nomear o que aquilo, o peso e a importância que aquilo tem para ele. Então, eu gostaria de trazer aqui um exemplo para que fique claro do que nós estamos falando, né? Eu desenvolvi um exercício em que eu primeiro peço algumas informações para a pessoa, obviamente, é uma anamnese, para que ela me conte o que está relacionado ao entorno dessa questão que ela traz, né? Então, por exemplo, me procurou um moço, eu vou ler aqui o caso. Bruno tem 46 anos, é dono de uma pequena empresa de cosméticos, é divorciado e tem um filho que mora com a mãe. Ele chega para uma sessão única com cartas associativas com a queixa de que a empresa não está bem, que ele não sabe o que fazer. Os negócios cresceram rapidamente, mas agora estagnaram e a concorrência está mais acirrada. Comenta que tem dificuldades na gestão, que desconfia das lideranças. Viveu sempre altos e baixos na vida profissional e financeira, mas hoje não quer mais isso, pois se sente velho para fechar a empresa e tentar outras coisas. Já teve outros negócios que sempre iam muito bem, até que desandavam. Sente que está repetindo um padrão e não entende bem o porquê. Parece um profissional dedicado, de espírito empreendedor, ousado e inovador. É também bastante exigente com a equipe, bastante centralizador, muitas vezes assumindo tarefas operacionais. Então eu peço para ele, vamos tentar entender então como é que você está se sentindo em relação à empresa, etc., né? E ele vai escolher algumas cartas aleatoriamente, ou seja, não é uma escolha consciente. As cartas estão viradas para baixo e ele vai tirar algumas cartas. E eu digo para ele, então, escolha primeiro a carta que estou chamando de número 1. E eu vou lá e coloco um número nessa carta. E antes dele escolher, eu já decidi por alguns aspectos que eu quero trabalhar e que estão muito presentes no discurso dele. E ele não sabe o que eu escolhi. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi que o número 1 vai ser a empresa, o número 2 será a prosperidade, o número 3 será a equipe, e o número 4 é a gestão da empresa. Então, ele vai escolher 4 cartas, cada uma delas numerada e que vão representar já esses aspectos que eu selecionei e que eu não contei para ele. E aí ele vem e escolhe. A carta número 1, ele escolhe essa carta. E aí ele diz assim: é uma mulher com um recém-nascido, que é filho dela. Pensa em como vai educá-lo, criá-lo. Ela tem problemas financeiros. É humilde,
preocupada com o dia a dia, preocupa-se com as contas a pagar, ela é sozinha. Aí eu pergunto, o que ela vai fazer para resolver isso? Aí ele diz, ela tentará arrumar um emprego como secretária. Ela estará desamparada. Quem poderia ajudá-la? Alguém estranho, que vai lhe dar uma oportunidade e algo que vai acontecer ao acaso. E aí, peço para ele escolher a segunda carta, que eu chamei de prosperidade, e ele escolhe aleatoriamente, né, inconscientemente, esta carta, que é a número 2. E aí ele me diz o seguinte, essa mulher me parece bem interesseira. Me lembra uma mulher que conheci, que só queria meu dinheiro. Me trocou por um cara mais rico e muito mais feio e baixinho. As mulheres esperam que um homem na minha idade tenha carro, casa, dinheiro, só pensam nisso. Essa mulher é apenas ligada na matéria, cheia de joias, é uma pessoa vazia, sem cultura, materialista, indiferente ao sentimento dos outros. Aí eu peço para que ele escolha, então, uma terceira carta, que vamos chamar de número 3, e aí ele me conta uma história, e a carta é essa daqui. E a história é uma comerciante do Egito, deixa eu deixar aqui, é uma comerciante do Egito que vai de uma cidade a outra, consegue algum sucesso e volta para casa planejando o que fazer com o que ganhou. Imagino ela planejando compra das mercadorias que faltam, tentando expandir a empresa. Aí eu pergunto, ela consegue expandir a empresa? Ele diz, sim. Ela tem pessoas para ajudá-la? Como é que ela se organiza? Eu pergunto. Ele diz, ela vende miudezas, ela faz tudo sozinha. Mas ela consegue fazer tudo sozinha? Aí ele diz, esse é o problema, ela precisa de mais gente. Aí ele diz que ela pensa, a pessoa que eu preciso contratar tem um custo e não produz o que custa, gera prejuízo. Como fazer, eu pergunto, como fazer para a pessoa render o que custa e não dar prejuízo? Ele diz, eu não sei se ela sabe. O que ela pode fazer, eu pergunto. Aí ele diz, não sei. Com o tempo você aprende o que é bom e o que não é bom. Como será o futuro dela? Vai ser próspero. Eu vejo coisas boas, eu vejo paz. Aí eu peço para tirar mais uma carta, que é a carta 4. Ele escolhe esta, escolhe inconscientemente. Né? Ele tira do monte. Que é uma moça descendo uma escada. E aí ele conta essa história. Aqui só consigo ver histórias tristes. Essa história se passa num tempo antigo. Essa moça engravidou fora do casamento, e isso na época era um delito. Colocaram ela numa masmorra e ela pensava, o que eu vou fazer quando essa criança nascer? Está perto da data de a criança nascer, e a moça quer saber como fazer para ficar com a criança. Nessa época, os bastardos eram dados para o convento. Não era aceito ser mãe solteira. No final da história, ela encontra alguém que aceita seu filho e eles forjam um casamento e ficam juntos. O sentimento é de isolamento. Aí vamos lá. Então aí no final, depois que ele me conta tudo isso e que eu registrei exatamente com as palavras dele, eu vou contar para ele as histórias do jeito que ele me contou, mostrando as imagens e contando para ele o que essas imagens representavam na minha lista. Lembram disso? Que a 1 representava a empresa, a 2, enfim. Então vamos lá. Eu vou contar a história 1 para ele, que é da moça do recém-nascido, preocupada em alimentar esse bebê, em pagar as contas, em procurar um emprego. E esse 1 representa a empresa, que é exatamente as preocupações que ele está tendo agora. E uma coisa que ele traz muito, não só na 1, mas essa questão da solidão, né? De resolver as questões financeiras de uma maneira solitária, sem pedir ajuda, etc. Né? E ele ainda fala, alguém estranho vai chegar no final para ajudar, e vai acontecer algo ao acaso,
Então é como se ele quisesse uma solução milagrosa, algo que acontece, mas que não foi provocado de uma maneira racional, enfim, não tem uma lógica aí. E eu digo tudo isso para ele, né? Então tá me parecendo que você está querendo uma solução meio milagrosa, enfim, eu dou todo essa devolutiva para ele. A carta 2 eu conto para ele que representa a prosperidade. E ele faz toda uma relação da carta 2, prosperidade, com pessoas que querem sugá-lo, tirar dinheiro dele, ou pessoas materialistas e tal. E aí eu vejo que existe provavelmente uma crença negativa, limitante, que é essa crença de que se eu sou muito materialista, voltado para dinheiro, pensando em enriquecer, na verdade eu sou alguém que não tem valor, né? Que não tem espiritualidade, não se preocupa com o outro. E isso, evidentemente, que atrapalha a prosperidade dele, né? Então, a maneira como ele enxerga a prosperidade é uma maneira negativa. Então, como esse homem pode prosperar, né? Ele diz assim, é uma pessoa vazia, sem cultura, indiferente aos sentimentos dos outros. Então, é como se ele dissesse que uma pessoa próspera é uma pessoa vazia, ruim, sem conteúdo, né, e indiferente aos sentimentos das pessoas. E aí eu convido ele a repensar essa questão, ou essa crença e tal, e digo para ele, isso é uma questão complicada, porque de fato você está associando a prosperidade, o ganhar dinheiro, com valores muito negativos, né? E aí ele concorda, faz toda uma reflexão a respeito, etc, né? Aí, quando falamos da carta 3, que ele diz que é uma comerciante egípcia e que sai por aí comprando e vendendo, etc., e que ela está sempre sozinha. Essa carta, que é a carta 3, é a equipe. Então, ele já trouxe na anamnese que ele não confia muito na equipe, não confia nas lideranças, mas não porque as pessoas são más pessoas ou salafrárias, não é isso. É porque acho que as pessoas não se dedicam, não se engajam e tal, e no fim sobra tudo para ele. E aqui ele traz exatamente isso, né? E ainda faz mais uma referência, que olha que interessante, que sincronicidade. A pessoa, contratar alguém, né, uma pessoa, tem um custo e não produz o que custa. Ele está contando da história da mulher egípcia. E, na verdade, ele está falando do que ele pensa sobre a empresa dele e sobre as equipes. Ele acha que as pessoas não rendem e que, na verdade, elas dão prejuízo. Então, ele tem ele acredita que a situação da empresa, do jeito que está, a empresa não está faturando, porque, na verdade, os empregados, na verdade, não estão trabalhando ou rendendo o que deveriam, né? Rendem abaixo ainda do próprio custo que eles têm. E no final ele arranja também de novo, né, um final bom, meio mágico, né, que é assim, vai ficar tudo bem, o futuro vai ser bom, vai ser próspero, mas o como ele não sabe, né? Então de novo é como se fosse um elemento mágico, milagroso que pudesse vir e resolver a questão. E aí o que a gente vê? A gente vê que o sujeito não está se apropriando da responsabilidade. Está difícil para ele se implicar no seu próprio processo e saber que, de repente, a questão da gestão da empresa também está na mão dele, talvez a situação que a empresa está também tenha sido culpa dele. Está difícil para ele fazer esse movimento, até porque entrar em contato com isso magoa, dá uma sensação de impotência, né? Fere narcisicamente, né, a pessoa. Então, é mais difícil. Então, na sessão, a gente precisa fazer... o ideal é fazer a pessoa perceber, entender e falar como é difícil, talvez, para você, né, entrar em contato com essas questões, porque você se sente muito sozinho. E, no fundo, você acha mesmo que as pessoas não têm competência para fazer aquilo que precisariam fazer para a empresa decolar, né? E aí, na carta 4, que é a mulher grávida,
onde ele vê só histórias tristes, né? Porque é uma mulher que engravidou fora do casamento e foi mandada até para a masmorra. Essa carta 4 representa a gestão da empresa. Então, é como ele sente, né, que gerir essa empresa é uma coisa muito complicada, é como se ele não tivesse direito de ter essa empresa, porque a moça está preocupada em manter o bebê com ela, não dá para adoção. É uma preocupação que ele tem e que ele está projetando aqui na carta, né, na imagem, né, na carta, na imagem. A moça quer saber como fazer para ficar com a criança, que nessa época os bastardos eram dados para os conventos, né? Mas, de novo, um final mágico. Então, esse final milagroso também se repete na história, na última história. No final da história, ela encontra alguém que aceita seu filho, e eles forjam um matrimônio e ficam juntos. O sentimento é de isolamento, né? Então, ele ainda sente nessa coisa que, no fundo, ele está sozinho nessa parada aí, para levantar a empresa e levar a coisa para frente, porque ele não sente que os funcionários estão do lado dele e ele está meio perdido em como resolver essa questão da gestão. Então, a partir desse momento, de poder dizer para ele, olha, parece que você está meio perdido e esperando uma solução milagrosa, que provavelmente não vai acontecer. Então, de que forma você pode se cercar de pessoas ou ferramentas e tomar decisões que sejam mais racionais, lógicas, para de fato você sair dessa situação e transformar isso, né? Como você pode fazer? E fazer, então, a pessoa pensar sobre isso e não ficar presa na ideia de que algo vai vir para resolver os problemas, né? Então, é importante que quando a gente está ouvindo as histórias, a gente possa perceber escutar, né, de fato, o que se repete nas histórias, que palavras, que significantes, né, como diria Lacan, que significantes que se repetem e qual é o significado que se dá a esses significantes, né? Então, para poder, de fato, escutar essa pessoa, entender e dar uma devolutiva de qualidade, para que a partir daí ela possa, então, ter uma clareza maior do seu momento e tomar decisões mais assertivas em relação a tudo isso. É isso. Então, no atendimento individual, obviamente que a gente tem muito mais tempo, a gente usa até mais cartas, né? Isso foi uma demonstração, foi mais uma demonstração. E no workshop a gente faz outros exercícios também com as cartas associativas, usamos as cartas O com as palavras também, vários exercícios variados para as pessoas aprenderem a usar também com os seus clientes. Então, os workshops, eles são mais direcionados para profissionais, né? Terapeutas, psicólogos, psicanalistas, educadores. Isso não quer dizer que a pessoa que queira fazer um trabalho de autoconhecimento não possa vir, ao contrário, pode vir. E um dos exercícios que é esse, que fui eu que desenvolvi, com a contação de histórias atrelada à imagem, etc., normalmente eu faço com um dos participantes. Então, às vezes, se essa pessoa quiser, ela vem e ela passa a ser o protagonista desse exercício, né? E é isso. Então, agora vamos ter aí alguns workshops que vão acontecer. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham, enfim, tido aí um interesse maior aí pelas cartas associativas, entendendo, desmistificando um pouco, né? Porque não tem nada de adivinhação, não tem nada de que não seja lógico, o que se usa, o que está por trás do meu trabalho é o entendimento psicanalítico, é a psicanálise, é a escuta analítica, então não tem nada que fuja disso, tá bem? Então, muito obrigada, boa noite e se inscrevam aí no canal. E eu vou divulgar também a próxima data do workshop de cartas associativas. Quem tiver interesse, quiser saber mais, me chama por WhatsApp, tá bom? Muito obrigada. Boa noite.